Olá a todos, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo agora. Estamos aqui com Mestre Latino. Mestre Latino. A gente vai falar um pouquinho sobre a capoeira e a atividade física. A gente vai falar um pouquinho sobre o autismo e a prática de capoeira com esse público. Por favor, se apresente um pouco sobre. Bom, vamos lá. Meu nome é Cristiano, sou formado em Educação Física, especialista em reabilitação, tratamento de lesões musculoesqueléticas, especialista em capoeira adaptada também, tá? E eu entrei nesse público da capoeira adaptada, eu caí meio de paraquedas, por volta de 97, 99, início dos anos 2000 ali, tá? Eu dava aula numa escola de infantil, e aí foi na época que eu estava fazendo graduações, quando o Conselho Regional de Educação Física começou a ministrar alguns cursos e a Federação de Capoeira do Estado de São Paulo começou a ministrar alguns cursos voltados para a área de Educação Física, e um deles era de capoeira adaptada. Você já era da capoeira, né? Já era professor de capoeira na época, não era mestre ainda. E também ainda não era formado em Educação Física. Aí fui fazer esses cursos para poder tirar o registro do Conselho de Educação Física para poder trabalhar com capoeira de forma legalizada, bonitinho, né? Um desses cursos era de capoeira adaptada, com o mestre Taquari, que era a única referência ali, junto com outro professor que tinha na faculdade metodista, que dava aulas de capoeira para deficientes em geral. Eu trabalhava na época também na escola no centro comunitário aqui no bairro Barcelona, em São Caetano, que fazia parte da igreja São Francisco de Assis. Era um trabalho comunitário, tinha muitas crianças. E por acaso, na mesma época, antes deste curso, apareceu uma mãe com uma criança, queria matricular. Eu queria trazer meu filho, tem 7 anos, mas ele tem um probleminha. Criança tem um probleminha? É criança, traz a criança. Mas ele tem autismo. É uma criança, traz a criança. Deixa ele à vontade, ele vai sentir vontade de brincar. Não vamos fazer pressão nenhuma, só traz ele. Já tinha um certo estigma com. Eu tenho memórias da época quando meu irmão teve diagnóstico, que foi lá para 2003. Na época já era bastante conhecido, tinha muito estigma. Tinha muito estigma, porque de uma forma geral, né? Acho que dos anos 2000 para cá melhorou bastante, mas antes dos anos 2000 era quem tinha uma criança com necessidade especial, não vou falar de deficiência, mas uma necessidade especial, uma patologia, neuropatologia específica, eles eram meio reclusos, ficavam escondidos da sociedade. Tinha aquela percepção que não existia e do nada começou a brotar, mas começaram a sair de casa. Exatamente, então a família escondia para ninguém ver, não, tem que expor. E foi o meu primeiro contato com uma pessoa com deficiência, foi com essa criança. Ele chegava, ele ficava atrás das pernas da mãe, a mãe fazia junto com a gente, ficava o tempo inteiro com ela. Passando-se algumas semanas, ele começou a chegar e cumprimentar, ele ainda era não verbal. E aí eu percebi que ele gostava muito da musicalidade. Eu trouxe os instrumentos numa aula, fiz uma aula só de instrumentação. E ele se encantou com um pandeiro. Foi por esse pandeiro que eu puxei a confiança dele e puxei o gancho. Através do pandeiro ele começou a interagir mais comigo. Ele chegava, aí ele começava a dar a mão, aí de repente começou a chegar e abraçava, mas ele queria o intuito de brincar com o pandeiro. Aí que eu fiz, iam trabalhando isso, começou a fazer as aulas, começou a participar das aulas, para no final a recompensa ser ele ficar brincando um pouquinho com o pandeiro. Passado-se aí um ano e pouquinho, ele já fazia bananeira, fazia AUC, vulgarmente chamado para quem não era capoeira de estrelinha, jogava capoeira já com as outras crianças, interagia com todas as outras crianças. Deixou de ficar grudado com a mãe, começou a ficar mais grudado comigo na sala, isso para mim foi muito legal. E pegou a sua primeira graduação, cordãozinho cinza e verde, fizemos um batizado. E através dele, foi quando apareceu este curso que eu falei no início, de capoeira adaptada. Eu falei, não, vou fazer. Já despertou interesse na coisa. Despertou interesse, fiz o curso para me capacitar mais para isso.
fiz esse curso, eu já trabalhava numa escola infantil chamada Tindolelê, mas lá só tinha os ditos normais na época, né? Crianças de 3 a 5 anos, era o meu público infantil. Então era muita psicomotricidade, muita brincadeira. Poucas semanas depois que eu entrei nessa escola Tindolelê, que eu deixei esse currículo em uma outra escola próxima, me chamaram. Eu cheguei nessa escola, a escola Olai de Benedetti de Ensino Adaptado. Lá eu fiquei 8 anos e meio. E lá tinha de tudo. Inclusive uma das crianças tinha 14 anos, era um menino autista, filho de um jogador de futebol. Então não vou dar mais detalhes para não expor tudo, mas o menino era verbal, mas nem tanto. Não sei se tem um termo meio termo. Eu já me falei. Ele tá no meio a meio, ele falava por pequenas frases, entendia muito bem o que você falava, eu acho que é o caso do meu irmão, então eu também não sei exatamente. Ele não formulava frases longas, era: vamos fazer isso? Vamos. Gostou? Gostei. Gostou? Gostei mais ou menos, não muito, eram frases com frases bem curtas. Pelo menos na época com o meu irmão diziam que isso era tido como não verbal, mas eu não sei como se atualizou-se hoje, né? Não verbal eu não diria que seria o termo adequado, porque então, não verbal ele não fala. Então, é que é o termo que deu pra mim até quando teve o diagnóstico, ele fala algumas frases, não sei como seria a atualização, né? Não sei se está entre um semi-verbal, não sei se existe essa palavra ou se é considerado já verbal no todo. Não. Verbal eu teria que interagir mais. Eu tenho um sobrinho que ele é autista e ele é verbal, né? Ele conversa, interage bem, mas ele tem aquele estereótipo que você olha para ele e não olha diretamente os olhos, olhar um pouco baixo. Quando você chama a atenção dele, olhar para você, presta atenção em você, coisa de menos de 1 minuto, ele dizia. Mas interage muito bem, brinca bem, mas quando ele elege aquela pessoa, aquele brinquedo, aquela criança vai brincar, não existe mais ninguém em volta, ele fecha naquele mundinho, mas interage muito bem. Voltando para a experiência com a capoeira, começou tudo com essa criança. De repente eu estava numa sala, numa escola, com uma sala de 16 pessoas, você olhava em volta, tinha todo tipo, tinha cadeirante, tinha, você falou, apatia crônica evolutiva, tinha deficiência mental não diagnosticada, nós não sabia qual era, indefinida, né? DM não definida. Tinha aqueles que eram definidos, tinha Midwest, tinha amputado, tinha desde aquele bonitinho, síndrome de Down, todo mundo gosta, legalzinho, até aquela menina que ficava num berço o dia inteiro e só mexia o pescoço quando queria. Quando colocava de pé, eram movimentos meio que involuntários. E interagia todo mundo nessa sala. E aí foi onde eu tive que cair de paraquedas, buscar ferramentas, porque o curso ali foi insuficiente, mas tive que criar ferramentas para conversar, para criar discernimento, buscar estratégias com equipamentos, com cone, com bola, enfim, por a criatividade ao extremo ali para conseguir fazer ele interagir. Com quase 2 anos fizemos nossa primeira festa de capoeira nessa escola e essa criançada graduando a primeira graduação. Então foi uma experiência ótima na minha vida e eu tive de todo tipo de... E aí só buscando mais especialização, interagindo mais, conhecendo mais sobre diversas patologias, entrei na Fundação Annie Sullivan por um projeto com a Secretaria de Educação de São Caetano. Nós trabalhávamos em alguns clubes da cidade, tinha todo tipo de criança, e aí surgiu uma vaga para Annie Sullivan e para o projeto. E o único capacitado na cidade era eu. Vamos lá. E aí lá sim eu tinha uma sala de autismo, uma sala de baixa visão, uma sala com surdos. Não era todo mundo junto, não, uma sala de cegos, uma sala de surdo-cegueira, uma sala de deficiência mental e uma turma de autismo. Nessa turma de autismo tinha os professores auxiliares, era aula feita na quadra, e ali eu já tinha um pouco de experiência e consegui ter uma evolução muito boa com a turma. Eu digo que eu aprendi mais com eles do que eles comigo, eu só mostrei um caminho para eles dirigirem, eles viram aquela luz e seguiram aquele caminho e deu super certo.
Então eu consegui ter um contato mais profundo com pais, com professores, com psicopedagogas na área, comecei a aprender Libras, a comunicação com o surdo-cegueira, que você vai ver, muitas vezes não é nem só surdo-cegueira, tem outro diagnóstico mental acumulado, o próprio síndrome de Down associado com outras patologias, o próprio autismo associado com cegueira, o autismo associado com outras patologias, com deficiência física. Então eu vi muita coisa aí que normalmente as pessoas esconderiam, e isso só motivou a buscar cada vez mais o conhecimento e interagir com esse público. E você percebe que pequenas vitórias são pequenas coisas pequenininhas. O fato de você ter essa criança com autismo, ou esse adolescente, ou esse adulto que teve contato com a capoeira, que de repente despertou interesse por um instrumento, e a evolução física dessa pessoa, a evolução psicomotora, a evolução de equilíbrio, de interação de um com o outro, de olhar nos olhos, confiança no outro, essa alteridade, você vê que muda totalmente por conta de apenas um motivo, um gancho que você buscou. Aquela chavinha, né? Aquela chavinha. No caso dessa criança, no início do vídeo, foi o pandeiro. De outros pode ser o berimbau, pode ser o fato de bater palmas. Então você busca esse gancho, e com esse gancho você abre um grande leque de oportunidade de conhecer essa pessoa profundamente e fazer ela crescer, e você crescer junto com ela, aprendendo junto com ela. Eu acho que isso foi a maior experiência que eu tive. Você diria que aquela experiência do primeiro menino com o pandeiro foi algo que ligou a sua chave para a sua própria atuação? Literalmente. Porque uma coisa é atuar com os ritos normais, se você tem uma tolerância, você acaba trabalhando com paciência com crianças e tudo. Você pega a pessoa que não tem, entre aspas, o homem de forma melhor, mas não tem o discernimento que uma criança comum teria. Mas a facilidade, né? Porque Exatamente. às vezes a gente fala, eu já fiz algumas experiências de até treinamento para, se você está orientando certo, se você fala algumas frases, muitas das pessoas elas vão associar um movimento, talvez você não foi tão claro, então vai ter interpretações diferentes ao mesmo tempo. E dependendo, se você não for realmente direto, o aluno talvez atípico ele não vai entender. Sim, a experiência que eu tive com o autismo, nós podemos classificar o aluno em geral como o aluno visual e o aluno auditivo. No trabalho com Pilates também, nós temos o aluno auditivo, que ele ouve o comando, ele processa e traduz aquele movimento para você. O autista não tem isso, ele é totalmente visual. Poucos contemplam, aqueles são mais verbais, que o autismo é mais leve, ele até consegue ser um aluno mais auditivo. Mas você pega um grau 2, um pouco mais profundo, ele vai ser totalmente visual. Então você tem que fazer um estímulo visual com ele. Às vezes, se ele aceita o toque, é pegar na mão, é pegar no pé, auxiliar no movimento, mostrar o movimento com outra pessoa, mostrar para ele, para que ele tente internalizar isso, para processar aquilo em movimento, motricidade. Então é bem bacana, você tem que buscar estratégias que cada criança, cada adolescente, cada pessoa do espectro autista é diferente. O seu irmão interage de um jeito, o meu sobrinho interage de outro, aquele menino que já é um adulto interage de outro, você entendeu? E se você não tem esse feeling, não tem esse feeling para perceber essas diferenças, você não consegue evoluir. Vai ficar travado o conhecimento para essa pessoa e ela não vai conseguir, e ela vai acabar desistindo, porque falar é difícil, eu não consigo, né? E você mostra que é perfeitamente possível. No caso da capoeira, a capoeira é para todos. Ela dizia a mestre Pasquinha, a capoeira é tudo que a boca come. Então você
é o capoeirista, você é a capoeira. E se ele está dentro da capoeira, ele também é a capoeira, ele faz parte da capoeira. Do jeito dele, ele consegue interagir e vai conseguir participar numa roda como qualquer outro capoeirista. Tirando a parte de conseguir puxar o interesse, você diria que tem algumas estratégias? Sei que muito pessoal de cada aluno compreende isso também, mas você compreende que tem algum tipo de estratégia para você atuar com esse público? Tem que conseguir entrar no mundo dele. Porque o seu mundo é diferente do mundo dele. Então, quando você se permite a fazer a alteridade, você se permite ser altero, você entra no mundo dele, você se coloca no lugar dele. Então, você percebe que ele não vai entender do jeito que você entende. Você começa a entender isso, vira a chave. Aí vira a chave não só para a pessoa com transtorno do espectro autista, vira a chave para você trabalhar com uma criança de 3, 4 anos, vira a chave para você trabalhar com síndrome de Down, vira a chave para você trabalhar com pessoas com todo tipo de patologia, aquela pessoa com transtorno de ansiedade, aquela pessoa que é mais recatada, que é mais fechada, que não interage muito bem, não tem transtorno nenhum. É um trabalho que exige totalmente empatia, né? Empatia e sensibilidade também. Você tem que gostar daquilo que você faz e procurar entender, conhecer. Né? Você vê mestres de capoeira no passado não tinham conhecimento nenhum de educação física, de psicologia e trabalharam com pessoas que tinham diversos tipos de patologias. Quando eu comecei a fazer capoeira com o mestre Manezinho, aqui em São Caetano, nós fazíamos no bosque, onde hoje é o Parque do Povo. Tinha uma salinha lá que nós dividíamos com o teatro, o pessoal do teatro. E nós tínhamos, quando eu comecei, já tinham 2 alunos que eram estagiários e eram surdos. E jogavam muito bem a capoeira. E no contato com eles, fui aprendendo, eles não eram verbais nas libras, então eram sinais caseiros que nós falamos, né? Não eram alfabetizados em libras, mas eram sinais caseiros do dia a dia. E um deles eu aprendi a ensinar um surdo a tocar berimbau. Entender como ele entende a vibração, sem conhecimento nenhum, sem didática específica nenhuma. Nós íamos com ele nas festas e eventos de capoeira e ele tocava o instrumento na roda com todos os outros mestres interagindo, ele com o professor tocando berimbau. E outra pessoa chegava, professor, eu posso pegar? Ele olhava assim, ele dava risada. Ele não estava ouvindo, ele continuava tocando. Aí chegava para a pessoa assim, olha, então, professor, ele é surdo, ele não está ouvindo nada que você está falando. Aí eu fazia sinal para ele, passava o berimbau para esse outro professor. Então ele tocava harmonicamente com outros professores e você não dizia que o cara era surdo. Entendeu? Então, eu acho que essa minha experiência, esse meu feeling vem construindo desde o início da capoeira. Porque a capoeira ela é muito versátil, né? Ela aceita todo mundo. Não tem discriminação com a capoeira. Então ela aceita tudo e aceita todos. Você diria que essa sensibilidade que você falou, a empatia e sensibilidade que a gente mencionou, foi algo que era mais seu ou algo que você desenvolveu dentro da capoeira? Eu acredito que foi dentro da capoeira, porque comecei na capoeira eu tinha 12 para 13 anos, né? Uma criança, típica criança de família pobre de São Caetano, mãe costureira, pai metalúrgico, então eu tive que pagar para fazer capoeira, né? Eu pagava mensalidade, eu ia trabalhar para levantar o dinheiro para pagar mensalidade na capoeira, né? Meus pais não tinham condições de pagar. E aí, desde cedo eu trabalhei e fui responsável por minhas coisas. E a capoeira, desde o começo, quando eu comecei, você tinha uma hierarquia, você tinha um senso de responsabilidade dentro dela. E conforme você vai evoluindo também nessa questão de responsabilidades que vão aumentando, interação com outras pessoas, você começa a mexer com pessoas. E os trabalhos que eu tive também, eu trabalhei em farmácia, todos os trabalhos que eu tive foram todos voltados ao público, não tinha muito contato com pessoas. E eu acho que isso também, a capoeira me ajudou a desenvolver o corpo, desenvolver essa postura como pessoa, como ser humano,
constrói eu como um ser humano melhor, porque eu tive tudo para ser uma pessoa atrapalhada na vida aí, tive a oportunidade de fazer coisas erradas e a capoeira o mestre da capoeira me puxou para seguir uma linha reta, sempre ter retidão, sempre ter uma direção certinha na vida, além dos pais também, né? Mas o mestre de capoeira ele entra mais profundo nesse conhecimento com a pessoa, ele interage diretamente com o seu eu, que às vezes seu pai e sua mãe não conhecem, interage com um eu diferente. Então pega você profundamente, você tem um respeito diferente pelo mestre da capoeira do que você tem com seu pai e mãe. Meu mestre, para mim, ele foi mais meu pai do que meu próprio pai, dando certos conselhos. Eu conversava coisas com o meu mestre que eu não conseguia conversar com a minha mãe e com o meu pai. Então ele se torna um amigo, se torna um parceiro da vida, se torna um pai. Então é uma coisa que é uma relação que só quem vivencia a capoeira, vivencia uma arte marcial, vamos falar assim de forma geral, que tem um contato com o mestre da arte marcial. O mestre tem o mestre e tem o mestre. Tem aquele que tem só o rótulo de mestre, mas ele não é mestre. E tem o mestre que é o mestre, aquele cara que não está lá para ensinar o movimento da luta, o movimento da arte marcial, e sim o movimento da vida. E sim você vencer as suas batalhas internas, você vencer as batalhas externas, você vencer aquela briga de você com você mesmo. Mostra o caminho das pedras e você tem força para passar por cima dele. Então, isso me construiu o ser que eu sou hoje, a pessoa que eu sou, o ser humano que eu sou hoje, e entender a sensibilidade do próximo e aprender com ele como fazer ele desenvolver ser um ser humano melhor. Então, isso aí acho que não tem preço. Mesmo. Certo? E como você vê a importância da prática? Claro, a atividade física é importante para todos os públicos, mas você diria que o que acaba sendo diferencial para o público autista? Tá. Temos a capoeira, uma arte marcial brasileira, na qual ela é uma ferramenta versátil de desenvolvimento e aprimoramento da psicomotricidade de uma forma geral, seja do cego, seja do surdo, seja do autista, seja na aula do Civil Oeste, que é bem difícil trabalhar com eles também, né? Mas ela é bem versátil porque ela tem diversas facetas. Então posso usar para esse público, usar a faceta da capoeira como atividade física, para outro público a capoeira como esporte, para aquele público ela como cultura, para outro público diversão. Tem aquela pessoa que você pode trabalhar a capoeira só a parte de musicalidade da capoeira, trabalhar por exemplo com idosos. Você já ouviu falar do idoso autista? Difícil, né? Mas ele vai envelhecer, ele vai ser a geração de idosos lá da frente. Sim. E aí? Você vai hoje numa casa de repouso, tá bonito, tem pessoal lá, tem Alzheimer, tem aquele que tem Parkinson, mas vai ter um autista ali perdido também no meio. Que é tido como é a atitude dele, é o jeito Não, dele. ele vivenciou uma vida inteira, ele tem experiências de vida que você não teve, você não vai ter. E a musicalidade ajuda muito para esse público. No autista tem sensibilidade ao barulho. Isso é altamente desenvolvido e comprovado cientificamente que dá para trabalhar. Tanto cientificamente como uma experiência prática. Tivemos vários casos aí, tem um aluno nosso que já está na segunda graduação, 2 anos conosco aqui, já veio para nós com diagnóstico de autismo, sensibilidade ao barulho, e hoje ele está no meio de uma bateria de maracatu. É uma coisa que é impensável. É um cara que se você está no meio do uma ali, ele vai estar tranquilo. Você entendeu? Porque a sensibilidade ao barulho foi trabalhada. Ele chegou, tampava com um tampão de ouvido, porque a música na sala em si, não é nem onde ele roda, atrapalhava. Fomos trabalhando isso com ele e hoje ele interage com todo o ruído sem problema nenhum. Então a capoeira, você consegue, se o professor tem essa sensibilidade, tem um mínimo de conhecimento, ele
psicopatologias, ele abre um leque muito grande de oportunidade, tanto profissional quanto de aprendizado e de oferecer a capoeira para um público que às vezes não tem tanta oportunidade, né? Que fica mais recluso. Quando se abre oportunidade para esse público, ele conhece outro, de repente você tem uma turma inteira e você vai ter uma experiência que é impagável. Também porque esse ambiente se torna um ambiente seguro, né? Um local seguro. É um ambiente orientado, porque é um ambiente que você totalmente seguro e controlado. E acolhimento, né? Você tem um ambiente controlado, você controla aquilo que está acontecendo. Se você trabalhar com um turma autista, eu não vou colocar o som no talo, coloco o som mais ambiente, até porque eu preciso se concentrar no que você está falando para tentar entender os comandos, tentar entender a verbalidade, os comandos verbais da capoeira, porque você coloca um som muito alto, ele desvia a atenção, ele se estressa e fica preocupado com o barulho em si e não vai render. Então, às vezes você pode até extirpar o som em alguns momentos, quando você quer atenção total para você, mas você consegue muita coisa, muita estratégia, ela é muito vasta para todo o público. Você diria que tem uma certa rejeição para a prática? Tem. Você conhece muitas pessoas, você vai ver que tem profissionais que não pegam na academia. Hoje está um pouco mais acessível, os professores estão um pouco mais tolerantes, mas há uns 10 anos atrás, diria que em 2010, 2000, né, tinha professores que você chegava lá e não atende, não dá, entendeu? Colocar na academia de Kung Fu, não vou colocar, não dá, o professor lá só tem os ditos normais. Tá, mas ele só tem uma disparidade. Uma dificuldade, precisa de um pouco mais de paciência. Exatamente. E só tem uma disparidade do público que você tem. Ele não vai chegar lá, ele não vai brigar, ele não vai sair rasgando tudo, ele não vai sair quebrando tudo na sala. Não é assim que funciona. Então, se o professor inexperiente ou não conhece, ele tem medo de errar e acaba não pegando. E esse medo, ele deixa de aprender muita coisa que vai ajudar muito com os outros também. Porque a dificuldade que ele vai ter para ensinar essa criança vai ter dificuldade para ensinar aquela outra criança. Às vezes ele consegue estratégias, né? Ele aprende com esse aluno e consegue aplicar. Exatamente. Foi o que eu disse no início lá, quando comecei a trabalhar na escola, experiência zero, caí de paraquedas na área e fui buscando cursos, buscando estratégias e chegou uma época que esse professor que ministrou o curso, mestre Taquara, as honrarias a ele, curso de capoeira adaptada, ele parou de trabalhar com a capoeira, ou seja, deixou de ser referência, e o outro professor que dava aula metodista, o projeto acabou, ele saiu da faculdade, e acabou que no ABC não tem profissional de capoeira especialista em capoeira adaptada, sou apenas eu. Que hoje, infelizmente, não estou atuando com os atletas da Prefeitura de São Caetano, mas se eu precisar abrir uma turma, consigo. Tenho experiência suficiente para hoje chamar a responsabilidade no peito e falar: eu atendo esse público, eu atendo essa turma, pode trazer que ele vai aprender capoeira, ele vai aprender a sociabilizar, ele vai aprender a melhorar a verbalidade dele, ele vai aprender motricidade, ele vai ter ritmo, vai aprender a interagir com música, vai interagir com o próximo e vai ser uma outra pessoa daqui a um espaço de tempo de médio prazo, não diria nem longo prazo, de curto a médio prazo. Você já vê as diferenças. É muito rápida essa chavinha quando você pega as estratégias e consegue trazer isso para ele. Você acha que tem mais a rejeição do profissional do que com a pessoa em si? Ou a rejeição, às vezes, tem dos alunos que rejeitam a atividade? Eu diria que meio a meio. Porque o professor, às vezes, rejeita por falta de conhecimento ou medo, alguns por preconceito, que ainda tem, infelizmente.
facilmente. E alunos também, por não terem contato com esse tipo de público, também podem rejeitar por falta do contato, não saber, por medo do diferente, né? E eu diria também a rejeição da própria família, que às vezes a família esconde e não conhece a modalidade e acaba, não, capoeira não é para ele. Não dá certo, não dá certo. Não dá chance. Ou porque a família nunca praticou atividade física, sempre foi uma família mais humilde, não tinha acesso à atividade. Então acaba criando essa pessoa numa bolha da sociedade, que quando essa pessoa precisa ir para a sociedade, ela não consegue se comportar, não consegue interagir com nada e com ninguém. Só que uma hora essa pessoa vai estar sozinha. E aí, será que você deixar ele numa bolha, deixar ele naquele mundinho sozinho, onde você está tomando conta, vai ser a melhor coisa para ele? Lá na frente você pode não estar mais com ele. E ele vai ter que se virar sozinho, ele vai ser um fardo para um parente. Será que esse parente está apto a cuidar dele? Porque o autismo não é uma sentença de morte, não é a sentença, a condenação. Não, é uma pessoa como qualquer outra, que exige um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, para ser totalmente independente ou semi-independente em diversas situações. Consegue ir ao mercado comprar a comidinha dele, consegue fazer a alimentação dele, consegue interagir, consegue estudar, consegue trabalhar, ser produtivo, assim como qualquer outro. É lógico, eu não estou falando aqui da pessoa autista que é mais severo, que mesmo aquele que é não verbal, ele pode trabalhar e pode interagir muito bem num computador, pode ser um baita programador, não pode? Tudo depende do aprendizado, da experiência que ele teve, se teve estímulo adequado ou não tempo adequado. Então eu diria que a rejeição, no caso, tem em todas as esferas, tanto de família, que às vezes segura e rejeita, dá experiência mal para esse autista, seja criança, seja adulto, do público que frequenta aquele ambiente, pode rejeitar, deixar ele mais excluído, e dos profissionais. Mas aqui, na nossa academia, na Santa Isabel, no nosso ponto de cultura, nós aceitamos todos, do diferente ao igual, do branco ao preto, do médico ao o filho do tio da reciclagem, entendeu? Do cego ao surdo. Nós estamos aqui para produzir cultura e manter a capoeira viva e cada vez brilhantar cada vez mais para frente essa modalidade que é tão linda e é nossa, é tão versátil e tão rica de conhecimento que é a capoeira. A gente falou do professor, a gente falou dos colegas, mas e o indivíduo autista? Você acha que ele já entra interessado? Ele geralmente vem com a rejeição? Você geralmente vem empurrado por alguém? Como é que você sente esse primeiro contato? Bom, eu diria que depende, porque nessa vivência que eu tenho nesses anos com a capoeira adaptada, tenho uma experiência do próprio autista que veio procurar sozinho, adulto veio procurar a capoeira, né? Mesmo chegando aqui ouvindo o barulho, não quero fazer porque eu vi alguém fazendo e achei muito bonito, achei legal e eu quero aprender. E aí nós aprendemos como lidar com ele aqui. E hoje ele é como nosso e interage muito. Tem aquele que a família traz e você vê que a criança vem meio que empurrada, ou o adolescente vem meio que empurrado, porque a família resolveu que precisa fazer atividade física e traz ele com a força, na marra. E você vê que ele não está querendo aquilo, mas a família vem e traz forçado. Mesmo assim, você vai trabalhando e aos poucos você vai construindo um vínculo, construindo uma confiança nessa pessoa que ela acaba aceitando e acaba pedindo para vir. Né? E tem aquele que realmente não gostou, não deu, não gostei, eu não quero. E a capoeira mais se deu muito bem, sei lá, fazendo Muay Thai ou fazendo natação, com toda aquela vibração da água, faz aquele barulhão.
mas aquele barulhão acalma. Então tudo depende muito da vivência que essa pessoa teve antes de vir para a capoeira. Mas aí teve uma vivência na escola e não foi legal, porque o professor traumatizou, gera um trauma com essa pessoa e ela não quer mais. Ela vê a pessoa com a roupa branca, não quer. Você entendeu? E se a experiência foi boa, ela vai procurar fora, mas aí entra naquela travinha que tem no autismo. Quando ele pega um vínculo, a confiança com aquela pessoa, dificilmente ele vai aceitar outro. Aí o profissional entra naquela, já sei quem ter essa alteridade, entrar no mundo dele e quebrar esse vidro que tem entre que ele está te vendo, mas ele, para transpor, tem que quebrar essa barreira, esse vidro. Então, uma vez que quebra esse vidro, você interage direto com a pessoa. E aí ele aceita. Eu já tive casos também de criança que fez capoeira na escola e adorava. E aí saiu da escola, ficou alguns anos sem fazer e não queria fazer, porque não é o fulano, não é o professor. E conquistamos devagarzinho a confiança dele e viveu a capoeira aí. Hoje não treina mais comigo porque eu não estou mais naquela escola, mas com certeza ele está interagindo com outra capoeira por aí. Você diria que quais são as dificuldades de atuar? A gente falou sobre como atuar, mas quais são as dificuldades? A dificuldade, eu diria que seria mais as dificuldades técnicas, tem que entender o que é o autismo, o que é as dificuldades que o autista tem, para que você consiga oferecer da melhor forma possível, sem traumatizar. Nós temos a dificuldade interpessoal, né? Porque você tem que ter uma sensibilidade que às vezes nem todo mundo tem. Essa pessoa tem vontade, acha legal, quer trabalhar, mas ela não tem essa sensibilidade, então ela vai ter muita dificuldade de entender como é que a pessoa tá, se a pessoa tá legal, se ela tá triste, se ela não tá, se ela tá brava, se ela tá chateada, se ela está sentindo dor, às vezes não reporta, tá com dor, mas ele não sabe reportar que está com dor. Então você tem que ter essa sensibilidade, essa observação dos trejeitos da pessoa, do visual, para saber se você está passando realmente está sendo assimilado ou não. E aí vem o que a gente falou antes de empatia e sensibilidade, né? Exatamente. Você tem que ter essa empatia, você tem que entender. Aí é onde entra a alteridade. Você tem que se pôr no lugar da pessoa. Será que eu estou fazendo bem para ela? Será que está sendo demais o estímulo? Posso diminuir esse estímulo, mudar a forma de fazer o estímulo? Às vezes é com mais calma e com Exatamente, porque para se tratar com uma pessoa um moleque que veio da rua, que é criado na rua, é diferente. Ele vai levar uma rasteira, ele vai levantar e não tá como se tivesse acontecido nada. Ele vai tomar uma queda, ele não vai nem se preocupar. De repente um golpe esbarra no rosto dele, ele não vai estar nem aí. Quem está acostumado a brigar na rua, está acostumado a ter embate o tempo todo. Coisa que você pega a pessoa, a criança, o adolescente, o autista de uma forma geral, ele não tem esses embates. Uma que ele nem interage direito com outras pessoas. Então você vai, de repente, esse autista, ele de repente encosta o pé nele, não está fazendo movimento, ele deveria ter abaixado, não abaixou, o pé raspa. Você já que gera um trauma nessa pessoa. Ele vai ter medo, não vai querer mais interagir. Então, ter essa sensibilidade e saber que o que você está fazendo, o que você está direcionando, realmente está sendo assimilado, ou se realmente está fazendo bem para ele, é fundamental. Então, só a parte técnica é muito bom, você saber, nossa, eu sou especialista, tá, mas na prática. Uma coisa é títulos, né? Na prática não funciona. Isso se dá muito bem na psicologia. Você pega, eu estudei Vygotsky, Freire, tudo, é lindo, maravilhoso no papel, no dia a dia, na prática você não consegue aplicar, meu amor. Não funciona desse jeito, porque a turma é mista, cada criança interage de um jeito e não tem manual de instrução. O autista ele não vem com manual de instrução para você.
Eu venho com isso aqui, você tem que fazer assim, assim. Se eu surtar, você tem que fazer isso, isso. Se eu ficar triste, tem que fazer assim, assim, assado. Para esse que funciona, para aquele lá não. A vivência no seio familiar dele é diferente. Você diria que essa prática, esse trabalho na área envolve muito improviso? Bastante. Como eu disse, improvisei muito no início para aprender a trabalhar. Erros e acertos. Muitos erros você aprende a acertar, mas esses erros eles precisam ser, como eu disse, num ambiente controlado, de forma calculada. Por exemplo, vou colocar o som alto hoje para eles se acostumarem. Você não vai conseguir. Uma coisa mais conversada, né? Olha, vamos tentar, né? Tem que ser algo controlado, algo que ele esteja de acordo a experimentar aquilo. O consentimento ali. Se ele não aceitar, se ele não estiver de acordo, você não vai conseguir. É permissão, uma relação de permissão mútua. Então, eu permito que você aprenda comigo, mas você tem que permitir que eu consiga segurar na sua mão para senão você gingar, senão você não vai aprender. Porque ele tem a versão toque. Eu não quero que segure. Tá, mas você quer aprender? Eu quero. Para você aprender, eu preciso tocar a você, tudo bem? Me dá as mãos. Então, você vai aos poucos tendo essa relação, aos poucos tendo essa permissividade dos dois lados. Tem que se permitir também a quebrar, de repente, um padrão de ensinamento para que você consiga chegar no bem comum para chegar lá naquele ponto. Eu quero que ele faça um a U na capoeira, que vulgarmente o pessoal conhece que é leigo com estrelinha. Tá, primeiro tem que fazer essa pessoa ter confiança pôr a mão no chão. Ele já agacha para amarrar o calçado? Ou amanhã o pai amarra o calçado para ele? Se ele não agacha para amarrar o calçado, ele não vai conseguir. Até pensar ele assim, vai ter medo de pôr a mão no chão. Ele tolera ficar descalço? Exatamente, tem tudo isso aí. Essa criança, quando eu comecei, ele não tinha tolerância a ficar descalço de jeito nenhum. Não ficava de jeito nenhum. Aí nós começamos, tínhamos uns tatames, então forrava uma área de tatame no canto da sala, onde ficava a mãe dele, uma vizinha e ele. Começou o calçado. Aí tirou o calçado, começou a vir de chinelo e meia. Com o tempo, tirou o chinelo, ficou só de meia. Mesmo aquela meia com aquelas borrachinhas, tudo. Passou um período, tirou a meia e ficou em cima do tatame. Passou um período, tirou o tatame, ele interagia tranquilamente no chão e foi só diversão. Você via a alegria dele com um sorriso no rosto o tempo inteiro interagindo. No começo ele ficava recatado no cantinho, não interagia muito, mas ele sabia, essa criança com 7 anos, ele sabia exatamente o dia e o horário. Mãe tem capoeira. Mãe, tá na hora de ir pra capoeira, já é 9 horas da manhã, começa às 10 nossa aula. Então ele pegava a mãe pelo braço e arrastava para ir até a capoeira. Então eu acho que fez bem para ele. Ele desenvolveu muito, tanto é que quando acabou o projeto a mãe dele ficou super triste. Eu falei, não tem problema, procura uma escola de capoeira, tem 2, 3 aqui em São Caetano e dá sequência, continua, não para. Ele gostou tanto que vai desenvolver. Você diria que, assim, considerando todos os alunos que você já teve, tem uma questão de comparação ou eles ficam mais... não, eu quero fazer o meu e tá tudo bem. Eu digo comparação com o outro, nossa, eu tô meio pra trás, eu preciso pegar e ir no ritmo da aula. Comparando o aluno com os alunos... espectro autista com os ditos normais? Isso, que ele tá lá fazendo a aula, tá seguindo, você deu a orientação, só que ele se compara muito com os outros alunos fazendo, ou você não acha que... Não, eu acredito que não, porque ele é mais focado nele mesmo, né? Ele vê o outro fazendo, ele às vezes quer fazer, mas ele se limita aos medos dele, às experiências que ele tem. Ele até pede, professor, eu quero aprender a fazer aquilo. Mas buscar ferramentas, vamos falar, eu quebro o movimento em 10 partes, vamos começar colocando a mão no chão. Vamos colocar a mão no chão e levantar o pé. Coloca a mão no chão, levanta o pé e dá um tchauzinho, um exemplo. Então você vai buscando formas lúdicas
para proporcionar essa vivência motora para ele, para que ele esteja apto a juntar tudo isso aí e fazer um movimento específico, né? Mas eu não vi muito, pelo menos o que eu vivenciei, eu não vi muito eles se comparando com os outros. A ansiedade de comparar. Ansiedade sempre são ansiosos, né? Sempre são, você vê que são ansiosos demais, você tem que às vezes abaixar um pouco a pilha para ele poder se acalmar e o negócio desenrolar. E tem aquele dia que eu chegava na sala e não tinha jogo, não dava trabalho, estava ansioso demais, estava nervoso demais, eu tinha passado por uma crise recentemente, hiperfoco em alguma coisa que não dá. Esse dia, paciência, é aquele dia que você vai tentar interagir, não vai interagir com você, mas tem o dia seguinte. No dia seguinte ele vem, já passou essa fase de crise e você tem que respeitar isso. Mas de comparação, de ele está conseguindo, eu não estou conseguindo, vi pouco. Temos o aluno que veio treinar com a gente, já está há 2 anos, que já veio adulto. Então ele fala, professor, eu quero aprender aquele movimento. Mas você vê que ele tem um pouco de frustração em alguns momentos, mas você vê que ele não se martiriza por isso. Ele se conforma com a dificuldade do motor que o corpo dele tem, e com a dificuldade que o corpo dele tem, ele desenvolve até onde é permitido, até onde ele consegue. E aí tem a própria paciência, né? Exatamente. No caso dele, ele tem uma boa tranquilidade, ele é bem paciente e tudo, mas você vê que tem a dificuldade motora. E o corpo não é mais aquele corpinho de uma criança, né? Ele já chegou para nós adulto, então tem as limitações do corpo, da idade e das vivências que ele deixou de ter para desenvolver um corpo mais maleável, mais flexível. Que nós estamos trabalhando em cima disso e melhorou muito, né? Mas o fato de comparar um com o outro, não vivenciei. Talvez outros profissionais tenham vivenciado em outras artes, tudo, mas eu não posso dizer que eu tive essa vivência por enquanto. Certo. Você diria que tem alguma falha na hora do preparo do profissional de educação física, ou eles vêm preparado e aí é uma questão mais do próprio profissional? Bom, eu cursei educação física, sou da turma de 2010 da Unip, nós tivemos atividade física adaptada, inclusive o professor era muito bom, mestre Almir, mestre de rótulo universitário, mestre Almir. Tinha um projeto muito bom na FIG de Guarulhos, Faculdade de Guarulhos, com alguns diversos tipos de deficiências de uma forma geral. Trabalhou na APAI também, em outros lugares, e deu uma baita experiência para nós, muito bacana. Mas o conteúdo que tem na universidade, na formação de educador físico, ele é básico. Você não tem aquela vivência tete a tete pessoal, é só aquela visão nas aulas e malemar no estágio. Você conseguir estágio numa área você vivencia um pouco, mas você tem que buscar sempre o algo a mais. Tem que buscar após o curso, buscar conhecer as patologias, buscar conhecer as neuropatias, as deficiências de uma forma geral. E se você gostou dessa área, teve contato, gostou, se especializa, estuda, porque é isso que vai diferenciar o bom profissional daquele mau profissional que tem em toda a área. Então, se você gostou dessa área, que é uma área muito gostosa de trabalhar, é bem promissora, tem um leque muito grande e falta profissionais. De capoeira tem pouquíssimos, mas não só da capoeira, você vai ver o próprio judô, o jiu-jitsu também tem um leque muito grande. A atividade física em geral tem carência nessa área, na educação física adaptada, tem uma certa carência. Que ainda tem aquele estereótipo do profissional de educação física que vai lá, dá a bola na mão da criançada e deixa ela brincar de bola. Só isso não resolve. Tá certo que a experiência que eu tive na Fundação Annie Sullivan tinha as aulas de educação física. A professora de educação física, ela fazia um circuitinho, tinha interação, você via que tinha um cuidado diferenciado. Mas tem carência de profissionais para assumir o lugar desse professor que está ficando velho e que vai se aposentar. Sim. Então, precisa
ter mais profissionais capacitados para isso aí. Então, é um nicho muito interessante profissional de educação física e tem muito campo aberto aí para ser explorado. Você acha que a carência ela é provocada porque não é comentado muito sobre, não é incentivado, ou é por conta de uma questão mais cultural e que não o porquê desses alunos que entram com a inspiração, comenta brevemente na faculdade, então não vai, ou é mais o público no geral acaba não indo para isso? Olha, eu diria que por falta de expor, não é. Eu diria porque eu entrei em 2010, já estava bem difundido a atividade física adaptada para diversos públicos, já estava em alta. Hoje tem um hype um pouco maior, né? Então é divulgado. O público existe, está aí para ser trabalhado, mas eu diria que a conveniência. Então, o profissional busca o quê? Aquilo que é mais fácil de trabalhar. Hoje, como atuo como personal especialista em reabilitação, eu atendo diversos públicos, todos com patologias, com algum tipo de deficiência, algum tipo de lesão. É um nicho também que falta profissional, porque se você vê hoje o personal trainer ou profissional de lutas, profissional de educação física em geral, ele quer o público que é mais fácil de trabalhar. É criança, é aquela pessoa que busca, quer emagrecer ou quer ficar forte. O idoso já tem uma parcela de profissionais maiores buscando mais o público idoso, mas essa galera que tem lesão, que tem alguma dificuldade, que precisa de um estudo a mais, uma especialização a mais, essa turma está carente de profissionais. E é onde foi esse nicho que eu mirei, estou atirando e estou indo muito bem. Porque é fácil trabalhar com aquela pessoa que já treina há um certo tempo, quer emagrecer, com aquela pessoa que já pratica atividade física e ficou parado e está retornando, com aquela pessoa que quer ficar forte. A base da educação física é muito simples para isso, é muito fácil. Agora, trabalhar com patologia, com aquela pessoa que tem uma hernia de disco na coluna, que tem uma prótese de quadril, vamos mais longe, que tem uma prótese de quadril com uma deficiência mental associada. Aí é um grande desafio, hipoteticamente falando, entendeu? Porque do mesmo jeito que você tem uma hernia de disco, que você tem um desgaste no quadril, a pessoa com necessidade especial, seja o autista, seja o síndrome de Down, seja aquele cadeirante, vai ter também. Vai ter as mesmas dores que a sua avó tem, trava a coluna, ele também vai travar. E se você não tem o conhecimento das patologias, dos problemas que a pessoa tem, você não vai conseguir trabalhar com esse público. E não é qualquer um que consegue trabalhar. Então, a carência profissional também está na facilidade e na conveniência do profissional. Eu vou trabalhar com isso que é mais fácil. Ali dá muito trabalho. Você não vê tanto. Se trabalhar com uma pessoa com deficiência, a evolução é pequena. Você tem que compreender que a evolução é passando de família, né? Exatamente. Cada conquista faz parte de uma parcela de uma vitória a longo prazo. Professor, eu não consigo mexer o pé. Aos pouquinhos você vai trabalhando, começa a mexer um dedo, mexe outro dedo, mexe a ponta do pé, de repente o pé está movimentando, você está conseguindo caminhar. Mas até chegar lá, tem um trabalho muito longo, você tem que conhecer muito bem as fases, entender bem as etapas para conseguir chegar lá na frente. Então isso demanda muito estudo, muito conhecimento em neurologia, biomecânica, motricidade, anatomia, entendeu? Para que você consiga trabalhar da melhor forma possível e proporcionar todos esses degraus dessa escada para chegar lá na frente e conseguir andar. E coisa que a conveniência, por que eu buscar esse caminho se eu posso já pegar a pessoa que não tem nada e fazer ela emagrecer, fazer ele ficar forte, fazer ele ter conhecimento, fazer ele conseguir correr 5 km? Aí fica um mercado muito competitivo, inchado nessa área, e essa outra área que é uma área promissora, você pode desenvolver um bom trabalho e
ter bons ganhos, bons rendimentos também, eles vão deixando. E vai ficando mais Vai abandonado. ficando mais ao canto. Aí isso proporciona também os tratamentos serem um pouco mais caros, as terapias cada vez mais caras, porque tem dificuldade e carência profissional na área. Você acha que existe também uma questão de dificuldade de incentivar o professor na capacitação dele, ou até na atuação, a ter a capacidade de empatia, da sensibilidade e também do improviso que a gente discutiu antes? Ou todos eles, você acredita, não, todo mundo tem essa capacidade de improviso, mas aí vai mais para a conveniência? Olha, pela experiência que eu tive na graduação, nós tivemos a mesma vivência na faculdade. Eu já tinha essa vivência antes da faculdade, então para mim foi tranquilo. Mas na faculdade, os alunos saem do ensino médio cruz para o curso universitário e chegam lá, a vivência igual para todo mundo. Tivemos estímulos, vários estímulos foram falados nas aulas de anatomia, nas aulas de sociologia, nas aulas de biomecânica, na aula de adaptar em si, que sempre levantavam essa questão também. Da sensibilidade. Você vai pegar nas aulas de natação, de outras atividades coletivas, também tocava-se nesse assunto da deficiência. Se tem uma deficiência, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Se de dar ele não pode apoiar no chão porque tem uma patologia assim que pode vir a dar problema. Então, tem algumas particularidades. Estímulo você tem, é tocado no assunto. Não é tão aprofundado em si como numa disciplina específica, como eu tive atividade física adaptada, mas é apresentado para você como uma oportunidade, mas ainda a conveniência ainda fala mais alto. Dá para estimular mais? Dá para se melhorar essa exposição na universidade? Dá, mas se o público não se permite, fica mais difícil. Sim. Um teor que eu quero dizer mais é: você acredita que os profissionais eles saem querendo mais uma guia e uma linha de regras, diretrizes, e não saem capazes de fazer improviso? Não só na área dos adaptados, com autismo, mas na formação. Você acredita que... A formação em educação física, o bacana da faculdade, é que ela trabalha muito com improviso. Então, quem entra na universidade de educação física, eu sou licenciado e bacharel, licenciatura plena, né? Então, vivencia as duas áreas, principalmente a área da educação. Então, você vai lidar muito com o improviso. Então, você já é estimulado na própria universidade a improvisar. Então, você vai fazer uma aula de futebol, mas você não vai usar nada do material da faculdade, se vira. Então, isso nós vivenciamos na faculdade, não é? Essa parte você já sai com a capacidade de improvisar, mas você tem que buscar improvisar e saber o porquê está improvisando, para que está sendo feito esse improviso e para quem. Se você responder esses 3 P's de forma correta, tem a fórmula do sucesso aí, do improviso. Se faltar um dos P's não forem bem respondidos, para que eu vou improvisar? Para fazer isso e isso. Por que eu estou improvisando? Porque não tenho material para fazer isso. Então vamos fazer uma bola de papel. Por isso, fazer a bola de papel vai estimular a criançada a fazer a bola de papel para jogarmos o nosso futebol aqui na aula. E por quê? Para quem? É uma criança que precisa de estímulo manual, coordenação motora fina, então ela vai trabalhar a coordenação motora fina na aula de educação física, construir a própria bola com fita, sei lá, com látex que você colheu lá da seringueira e passou na folha e vem com uma bolinha de gude, fazendo a bola de borracha desde o começo e vai para poder quicar. Então se você sabe para quem está fazendo isso e responder os 3 P's, você está no caminho certo. Se você não sabe para quem você está fazendo, ou por quê, ou quando utilizar, revisite o seu projeto, revisite o que você está fazendo, reestruture para que você consiga responder os 3 P's e assim ser mais assertivo na sua escolha.
Porque o improviso só por improviso não chega a lugar nenhum. O improviso pensado, você tem resultado. Aí eu vou dar um adicional disso, porque assim, eu tive, a minha faculdade, ela era presencial e peguei parte da minha graduação da pandemia. Então, eu tive pelo menos uma parcela de aulas presenciais com adolescentes, com crianças, só que o restante eu não consegui. Então, ficou toda na transição do online. Você acredita que, e agora tem um crescimento de faculdades de educação física online também, totalmente sem ser presenciais. Você acha que, você acredita que, né, com essa transição existe uma maior dificuldade de incentivar e praticar esses improvisos? No online, sim. Eu não concordo com qualquer área da saúde que o curso seja online. Não acho bacana. Eu acho o que deveria ser, sim. A primeira graduação na área da saúde tem que ser presencial. Você tem que vivenciar o professor. Tá certo, tem disciplinas que não tem porquê também, mas você pega uma disciplina como natação, disciplina como a própria sala de biomecânica na musculação, anatomia, são coisas que você tem que tocar, você tem que sentir. Mas a anatomia eu posso fazer online? Pode. Bem, é uma disciplina que é mais teórica, ela é mais decorada, tá? Mas você vai trabalhar com anatomia o tempo inteiro. Então, se você não toca no corpo, como é que você vai entender que o tríceps está ali, que a anatomia começa ali, termina ali e tal, o movimento do músculo, a cinética do músculo, tem que tocar. Não só na pessoa, quanto nas peças de estudo da anatomia. Eu tive a oportunidade de estudar com peças naturais. Então eu ajudava a tirar a peça lá do tambor, colocar em cima da mesa e estudar. Eu chegava cedo, estudava tudo isso daí, essa experiência é uma vivência que você leva para a vida toda. Então você tem que conhecer o corpo humano adequadamente para poder fazer o trabalho da forma que deve ser feito. Porque você tem que entender a estrutura do movimento, a estrutura do corpo. Aquele músculo começa onde e termina onde. Qual a função dele? Para que ele serve? O bíceps só para flexionar e estender o cotovelo. Ok, mas só isso? Eu tenho uma cabeça que ajuda na flexão e a outra ajuda no ombro. Então, se eu tiver encurtado, se estiver esticado, o que está acontecendo dentro do meu corpo? Então, isso é importante para que você não extrapole demais, não avance um sinal vermelho. Na área da saúde tem lá sinal vermelho, sinal amarelo, então você não ultrapassa isso. Então, a atividade física, a educação física, ela está no know-how da área da saúde, então eu defendo sempre que tem que ser um curso presencial. E também é uma profissão que atua muito com gente, né? Meio difícil. E aí com a mudança com as universidades online, eu diria que se eu já sou formado na área da saúde, vou fazer uma segunda graduação, talvez justifique você fazer uma segunda graduação online, mas não 100% online. Vão ter disciplinas que você vai ter que, digamos, formar em educação física ou fazer fisioterapia. Ok. Tá, você vai estudar o quê? Eletro, pode ser teórica, porque você em tese você já estudou anatomia básica é igual, mas tem a anatomia voltada para TI, voltada para outra área, aí você vai presencial porque é diferente. Então, eu diria que a graduação semipresencial é aceitável, principalmente para quem vai fazer uma segunda graduação na área da saúde, porque nada substitui a vivência que você vai ter real com aquilo ali, do que a vivência só tela. Você está vendo lá uma tela só, você não tem a oportunidade de debater com o professor, de perguntar a sua dúvida, não vai ser respondida. Você vai ter que seguir aquele roteiro, fazer a prova online, entregar, que você pode muito bem de repente pesquisar e fazer uma trapace e passar na disciplina, coisa que na sala de aula dificilmente vai acontecer. Entendeu? E aí a gente comprova a prática. Você chega lá na frente, como vai diferenciar os bons profissionais dos mais ou menos, ou dos maus profissionais. E o mercado, ele não dá espaço para o mau profissional. Então o mercado vai te cobrar
A educação física ela vai te cobrar, assim como a capoeira vai te cobrar. Aguarde, por favor. No dia seguinte, Eu queria saber se você acredita que os professores eles estão quando está no processo de formação, eles têm sim a questão do improviso, porque dependendo das atividades, método, né, do professor da faculdade, você consegue instigar o improviso. Mas você acredita que é instigar da criatividade do profissional? Porque querendo ou não, os dois são muito interligados. Sim. A criatividade e o improviso andam juntos, né? Para você conseguir improvisar, você precisa ser criativo. Como por exemplo, você chega numa sala de aula, tem lá, vamos usar exemplo de crianças, tem 10 crianças, dentre elas tem um autista, os outros ditos normais. Nesse dia, esse menino está bem ativo, está tudo funcionando perfeitamente bem, o curso que você planejou flui muito bem. No outro dia, você chega lá, esse menino, a sala está muito imperativa, a criançada está toda agitada, de repente passou um feriado e todos viajaram, então todos afoitos, todos ansiosos para falar o que aconteceu. Oh, professor, eu fui passear, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo. Inclusive, esse menino teve experiências também. E nesse dia que você planejou não vai rolar. E aí é onde entra você ter que ter um plano B. Se você já tem uma aula planejada com um plano B passível de modificações, então você tem que ter o lado criativo para bolar uma estratégia na hora. Tá, então vamos aproveitar. Você viajou, o que você fez lá? Ah, eu gostei de estar na praia, eu brinquei na praia assim, e aí você puxa esse gancho e cria uma brincadeira na hora para prender a atenção da turma, para que você consiga, através desse meio, dessa brincadeira, levar a um fim comum, que é a estratégia da aula que você planejou. Então você consegue ser criativo em trazer essa brincadeira para a sala de aula que não estava programada, para através dela conseguir trabalhar como você planejou. Seria a capacidade física, seria trabalho de equilíbrio através da capoeira, que é o nosso caso. Se meu intuito era fazer a criança treinar nesse dia 3 movimentos específicos da capoeira, então use esse gancho e coloque os 3 movimentos dentro dessa brincadeira para que ela consiga chegar ao que eu preciso, e assim você capta novamente a atenção da sala para você. Aí você consegue de repente voltar ao plano A. Eu vi eu treinei, tá, também. Eu vi a contramestre Adriele desenhando um rostinho no chão pra menina pegar e eu acho que fazer a ginga ou era fazer algum dos golpes. Isso já é uma estratégia também. Sim, muito usada no ensino infantil, inclusive com a capoeira, né? Você faz 2 olhinhos, uma boca, ou faz um X, algo que para mirar o posicionamento de pés, para que você trabalhe essa base, coordenação motora, psicomotricidade durante a prática da capoeira, né? Inclusive, movimentação, que você tem que pôr as mãos no chão, fazer um golpe com as mãos no chão, você pode demarcar o espaço também, ou colocar um obstáculo, por exemplo, um cavalete pequenininho, um caixote, uma cadeira, ela passa a perna por cima, você delimita equilíbrio, espaço, tempo. Precisamos trabalhar várias coisas ao mesmo tempo para que ajuda no desenvolvimento psicomotor dessa criança, ou aprimora a psicomotricidade de uma pessoa um pouco mais um jovem ou um adulto. Mas que tem dificuldade também. Exatamente, você faz aprimoramento. No caso da criança, você faz o desenvolvimento psicomotor. Você passa da fase da infância, a gente entra na adolescência, na fase de especialização após 12 anos, né? E aí você entra no aprimoramento dessas capacidades. Isso é importante, saber em que fase que está, em que fase de desenvolvimento essa criança está. Se no caso da criança com espectro autista, o desenvolvimento é um pouco mais lento, então tem que identificar em que fase ela está. A partir dali você dá os estímulos necessários com estratégias adequadas para melhorar esse aprimoramento ou desenvolvimento das capacidades motoras, psicomotricidade, tanto a dicção quanto trabalhar o auditivo, prestar atenção no que você está falando para executar o que você está pedindo. Isso é muito inteligente nesse quesito aí, viu? Eles prestam
Para esse que não está prestando atenção, ele está ouvindo tudo. Tem esse vídeo em casa. Aí eu acho que eu vou pegar um gancho e perguntar, ok, na faculdade a gente tem esses exercícios. Você acredita que os profissionais, os nossos colegas de trabalho, eles têm essa criatividade bem exercitada? Ou aí ela é, querendo ou não, ela é pouco exercitada por conta da conveniência que a gente discutiu antes e aí vai se perdendo essa habilidade? Ou você acha que não é tão... Ela, pelo menos no curso, quando eu fiz a graduação, realmente ela é exercitada essa criatividade. Você é instigado, você é estimulado a ser criativo, a trabalhar sem ter materiais. Mesmo tendo material, você é obrigado a criar algum material para trabalhar que substitua aquele material. Principalmente quem vai estar fazendo a licenciatura, que é voltado para a área pedagógica, para a escola, então você é estimulado o tempo inteiro a ser criativo, porque você vai estar trabalhando com crianças. Que é interessante, eu sou do bacharel, então eu não tive essa experiência, assim, eu acho que não fui tão desafiada nesse quesito. Mas é interessante, tem. Mas na licenciatura sim tem disciplinas a disciplina, por exemplo, de desenvolvimento, crescimento humano, tem disciplina de recreação, tem disciplina de educação infantil, ensino médio, ensino fundamental. Então tem essa diferenciação e se aprende a trabalhar as capacidades físicas de cada fase de crescimento da criança e aprende a individualidade biológica. Então isso é estimulado sim no curso universitário. Então, se você faz a licenciatura, você vai trabalhar na escola, fato. Né? A não ser que você almeje trabalhar com adultos no ensino universitário, mas de qualquer forma você tem que passar pela licenciatura e depois fazer o mestrado para ir lecionar na universidade, porque a maioria não vai fazer isso. Fiz licenciatura, ele terminou a licenciatura, ele vai se especializar de repente em psicopedagogia ou psicomotricidade, vai trabalhar em educação infantil, ou vai se especializar em atividades, você faz uma pós, né? Em atividades coletivas para trabalhar na escola de esportes da escola, vai se especializar de repente em ginástica artística para trabalhar na escola que tenha isso, atividade circense. Então tem vários leques que ele busca depois, mas mesmo assim só a formação, a graduação ainda é pouco. Então, se você faz a graduação e vai trabalhar no ensino infantil, é interessante você buscar uma pós-graduação, um curso de formação na área, além da educação física, a gente dá a base, para você ter mais ferramentas para realmente chegar lá e fazer a diferença no desenvolvimento e no crescimento dessas crianças. Pelo menos é uma guia, né? É uma guia. Ela dá a base, o curso universitário te dá a base, mas a especialização é que você vai direcionar, fechar o foco, se realmente é isso que você quer, busca o foco e vai em cima que dá tudo certo. Especialização naquilo que você vai fazer. Mas acho que a questão da especialização sim, mas você acha que a pessoa, se ela está indo na especialização, ela vai ter mais conteúdo. Exatamente. Ela vai ter estratégias. Vai ter maior embasamento, vai ter contato com profissionais, seja da educação física, porque numa pós-graduação você tem outros profissionais, seja da psicologia, que vão ter outras ferramentas que vão agregar com aquilo que você já teve na graduação, e na pós-graduação você vai ter estímulo de criar mais e ser mais criativo, mas nada substitui você na prática, no dia a dia. Você vai entender que nem sempre que você fez na faculdade vai funcionar. Assim, o que eu acho que eu quero perguntar é, você acha que os professores, conforme vai passando, eles ficam mais engessados? Ou com esse conhecimento eles conseguem ainda manter essa criatividade ativa? Depende, eu diria que depende. Se você está num ambiente de trabalho, falando da educação física na escola, que nós estamos puxando esse gancho agora, tem escola que te dá liberdade para você criar e trabalhar. E tem escola que ela tem aquele padrão engessado, tem que seguir aquilo exatamente, você acaba não tendo muita liberdade para criar, porque você tem que seguir aquilo exatamente que está no papel. Então depende muito do regime de trabalho que a escola tem. Né? Quando a escola te dá liberdade para você fazer, você tem que seguir, lógico, tem uma guia, tem um parâmetro que são as LDBs, tem todo aquele direcionamento pedagógico que você tem que ser passado. Você não pode fugir daquilo. Sim. Mas dentro daquilo você tem a liberdade de trabalhar, tendo ou não materiais, então você consegue
ter essa criatividade. Agora, quando é um ambiente que você é obrigado a seguir exatamente aquilo que está, você não tem a liberdade de trazer, por exemplo, vou trazer um grupo de capoeira para fazer uma apresentação para vocês hoje aqui na escola. A escola tem que dar essa abertura. Ou por estigma de preconceito, ou porque não aceita a diretriz da escola. Estou falando da capoeira que é a minha área, mas pode acontecer com outras modalidades, sei lá, do jiu-jitsu, do karatê, não ter essa mesma abertura de entrar na escola. Ainda tem muito preconceito com a capoeira? Com a capoeira ainda tem. Nós encontramos algumas barreiras, sim, tanto entre pais nas escolas, quanto em direção escolar. Ainda tem esse preconceito de que a capoeira é pautada em religião, ou é coisa de preto, enfim, não vamos entrar muito nessa questão, assim como tem outras classes sociais no Brasil também, né? Então a capoeira ela passa por esse preconceito também. Hoje, um pouco menos, mas ainda tem. Nós percebemos isso quando fazemos algumas prestações em escolas, algumas pessoas olham, não, essa coisa de religião, eu não quero. Então você escuta os comentários dos bastidores, mas que não ofuscam a beleza da capoeira, a importância que ela tem e que cada vez mais estão conseguindo cada vez mais espaço, mais exposição, seja na mídia, seja na educação física, seja na educação, seja na cultura, que a capoeira ela está dentro, ela é esporte, ela é educação, ela é cultura, ela é sociabilização, ela é reabilitação, ela é tudo, como eu disse, pastinha, tudo que a boca come, e elas se encaixam em todos os ambientes. A capoeira está até dentro das igrejas hoje. Nossa, então, pra mim eu nunca associei, eu não sei se também minha criação, os meus contatos, eu nunca ouvi ela como associada com religião. Eu cresci ouvindo com a dúvida, é arte marcial, é jogo, é uma prática corporal, isso eu já ouvi, a dúvida, né? Mas associada com a religião, pra mim, nossa. Então tem ainda esse estigma da religião que vem desde a época da repressão, década de 30, quando era proibida, quando ela estava no Código Penal, né? Que eu acho que é algo para uma outra conversa. Aí é outro que eu tenho. Pode todo o assunto que entramos no contexto histórico, né, do Brasil, que tem a ver com a história do Brasil, com a história da repressão, história do povo preto no Brasil, né? Que não sou muito know-how para falar isso, né? Mas tem outras pessoas aqui da Santa Isabel que podem falar com mais propriedade por sofrerem na pele esse tipo de coisa, ainda hoje, né? E acho que é isso, né? Conseguimos esclarecer melhor, né? Sim. E pra gente finalizar, antes de mais nada, muito obrigada por participar, muito obrigada por aceitar participar do projeto. E como falei, eu gostaria que você passasse uma mensagem final, fica à vontade, totalmente sua escolha, se você quiser retomar alguma coisa que você falou, ou até uma mensagem nova para a gente finalizar o vídeo. Deixa eu ver, se quiser se virar para a câmera, fica à vontade. O que eu posso dizer é o seguinte, a pessoa com transtorno do espectro autista é uma realidade, ela está aí entre nós, sempre esteve entre nós, em alguns momentos na história escondido, fechado, né? Hoje ela está aí, está mais aberta, todo mundo pode ver, mas o autismo não tem cara, né? E não tem cara e ainda tem esse estereótipo, né? Aquela pessoa é muito quieta, autismo nem sei, às vezes não, ela só é introvertida. Então, você entender melhor o que é o autismo, procurar ler a respeito, procurar se informar melhor, acho que o público geral, para que aceite melhor essas pessoas, recebam melhor essas pessoas, porque é uma pessoa como eu, como você, tem a mesma capacidade, às vezes até melhor do que nós, temos superdotados aí, como Einstein e algumas outras celebridades aí que contribuíram muito para a sociedade que é hoje, né? Mas procurar entender o que é o autismo, principalmente nós profissionais de educação física, interagir melhor, entender melhor o que é o autismo, para receber mais essas pessoas, para que elas tenham mais oportunidade de entretenimento, de esporte, de educação, de saúde, de uma forma geral, que ainda tem muitos entraves, tanto na legislação quanto em convênio médico. Nós tivemos uma briga passada aí contra terapias, tudo. Então, entender melhor as necessidades para que isso seja
mais aceito e eles tenham realmente o que eles necessitam de direito e tenham o direito ao seu desenvolvimento, que todo mundo tem direito. Acho que se fosse escolher uma palavra-chave para essa entrevista é alteridade, né? A alteridade. Bati muito nessa tecla, né? Eu também puxei, mas a gente acabou de forma contínua falando muito até essa mensagem final. Então, estar no lugar do outro, sentir o que o outro sente, faz com que você entenda melhor qual a necessidade dele. Então, alteridade, pessoal. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, quem quiser conhecer a Associação de Capoeira Santa Isabel, estamos aqui em São Caetano, no Clube Luiz Baraldi. Temos atendimento a semana inteira pela Prefeitura de São Paulo. Estamos abertos. Venham nos conhecer, venham conhecer um pouquinho da cultura brasileira, tá bom? Daí o convite. Muito obrigada. Eu que agradeço.